O Danilo Martins mandou aqui, ó. Ciro, comece o debate da Globo sem citar tantos números. Seja direto. Bata no Bozo e no Lula. Fale sobre essa possível anistia. Sem cordialidades, man. Bata com força nesses dois lixos. Pare de dar munição para a narrativa petista. Destrua o Bozo porque só você tem moral pra isso. Caralho. Olha, tudo bem, eu vou ouvir essa ponderação, não é só você que está dizendo isso. Agora, eu tenho um estilo pessoal em que eu já disse aqui nesse programa que eu quero ser o presidente que vai reconciliar o Brasil. Então, há uma frase em castelhano, em espanhol, do Che Guevara, que diz: "Hay que endurecer-se, pero sin perder la ternura jamás." É o meu jeito. Eu cheguei no debate, é porque essa tropa de choque do fascismo do bem, do PT, não tem escrúpulo de nenhuma natureza, mas eu sou assim. O que eu faço quando eu cheguei no debate da Bandeirante? Por primeiro, fui lá e dei um abraço no Lula e desejei boa sorte. Apesar de pensar tudo que eu penso, já disse aqui, eu não quero pessoalizar a minha questão política, porque a gente tem que dar exemplo de cordialidade. Senão, mata um petista lá no Ceará, mata um bolsonarista em Santa Catarina. Que exemplo nós estamos dando aqui? Nós tudo cercados de segurança na nossa bolha e o nosso povo se matando por ódio. Isso não está direito. E a gente é que tem que dar exemplo. Então acabou, não é só o Lula. Fui lá e dei um abraço na Simone, dei um abraço na Soraya. Acho mesmo que fiquei amigo das duas. Do Dávila, eu já sou amigo, porque admiro um professor de ciência política, não tenho nada a ver com as ideias dele. Mas, porra, eu gosto do cara pessoalmente, eu não sinto ódio dele, não tenho raiva dele, como não tenho do Lula pessoalmente, zero. Meu problema é que o Lula virou isso que virou, sabe? Um traidor da causa brasileira, sabe? Um mentiroso, um líder da bandalheira mais corrupta do país e produziu o Bolsonaro. Ou o Bolsonaro desceu de Marte? É uma pergunta de novo que eu faço. Vamos botar a mão na cabeça, por que o nosso amado povo elegeu o Bolsonaro, pelo amor de Deus? Se não foi pela crise econômica monstruosa e pela devastadora crise moral que o Lula produziu e que está repetindo para o futuro. O que é o Alckmin, se não Michel Temer número 2? Olha o conchavo do cara, porra. Não aprendeu nada. Está com Eunice Oliveira, está com Renan Calheiros, está com Gedel Vieira Lima. Olhem quem são essas pessoas. Aí, mas abracei. E o Bolsonaro é o que eu cumprimento mais frio. Mas agora deixa eu dizer para as pessoas, eu fui colega deputado do Bolsonaro. A gente passou 4 anos trabalhando junto. Então eu não vou cumprimentar o presidente da República. Aí assim, eu boto a mão na boca ali para fazer. Se tu acha que eu vou fazer um cochicho com o Bolsonaro na frente das câmeras, sabe o que foi? Ele perguntou como era o nome do padre. E eu botei a boca para o padre não ver, dizer padre Pokémon, não, padre Kelmon e tal. Disse para ele e tal, só isso. Então virou assim. Agora, conchavo, sabe o que é? O Michel Temer levando e trazendo para o Lula se comprometer de anistiar os crimes do Bolsonaro. E como é que tu sabe disso? Está nos jornais. Essa o Michel Temer falou em público. E a imprensa foi procurar o Lula e ele não desmentiu. Vai ver se É bem o perfil do Temer mesmo, né? Esse meio de... Conchavão, vamos parar com essa briga, senão a turma da roubalheira e do sistema começa a ter problema, aparece um Ciro Gomes desse aí. Ele disse também, qualquer um menos o Ciro. O Temer disse isso. Me processou também na justiça. É mesmo? Sim, senhor. Rapaz, eu tenho sofrido. Luto a vida inteira para defender o povo brasileiro. Ó, o questionador MZ mandou aqui, ó. Ciro, fora o que a mídia tem feito com você, ontem um menor apoiador do MBL foi espancado pela turma do Boulos e a mídia defendeu o Boulos. Na sua opinião, a mídia está agindo para prejudicar todo mundo que é contra o Lula e seus aliados? E dica, use as frases preconceituosas do Lula em debate. Veja, isso é rigorosa verdade e eu lamento. Eu disse no debate lá no SBT. Mas isso que ele fala aqui me chama um pouco a atenção porque, na verdade, mostra o que o povo, na verdade, está esperando do debate. Ninguém está esperando que você fale dos teus planos ou do que você pensa. Mas é isso que o demagogo faz. Faz o que as pessoas acham que deve. E eu sei que tem muita gente com gosto de sangue na boca e querendo verbalizar esse sangue na minha boca. Mas eu estou me preparando para reconciliar o Brasil. Senão eu não quero ser presidente da República. Sabe, se o Lula e o Bolsonaro se eleger um ou outro, pare para pensar. Esse país vai amanhecer mais ou menos pacificado. Não, vai nascer na antivéspera de uma guerra civil. As pessoas acham que isso é exagero, mas as pessoas já estão se agredindo, se insultando. E na medida em que os problemas vão se exasperando, meu irmão, tem 70 milhões de pessoas entre desemprego e informalidade. Sabe? O que é que esse sistema está produzindo para o nosso povo, se não desespero?
E a política, o cara chegar em cima de uma nação sofrida e humilhada como essa e oferecer picanha e cerveja, isso é de um crime, sabe? Mas, enfim, tudo bem, eu vou dar um jeito de achar um caminho, mas eu fui duríssimo. Eu disse no outro debate, Bolsonaro, você corrompeu suas esposas e seus filhos. Mais duro do que isso, só se eu voar na goela dele. Percebe? E o Lula foi para Paris e tal, como se eu não tivesse direito de ir e vir, como se eu fosse obrigado a votar com ladrão. Eu não sou obrigado, não, eu sou cidadão, pago meus impostos, sabe? Estou lutando feito um condenado. No debate de 18, meu irmão, nem contei isso para ninguém, eu fui para o debate com uma sonda pendurada na perna, enfiada na minha próstata, para não faltar o debate, por respeito às pessoas. Aí cheguei lá, fiz a brincadeira, vamos pegar leve, aí mostrei, senão eu tiro aqui a minha sonda e jogo em vocês. Eu brinco, sabe, para distensionar o meu nervosismo, distensionar o deles, para a gente discutir assuntos. Aí eu vou para o debate no SBT, vi uma menina diz assim, se o senhor não for candidato, se o senhor não for pro... Isso não é um debate, o povo querendo saber o que eu penso para resolver o problema do desemprego. Se o senhor não for para o segundo turno, o senhor vai votar não sei quem, e se o seu partido não gostar, o senhor vai sair do partido. Isso é a mídia brasileira, que é a pergunta do seu internauta aí. Uhum. A mídia brasileira, com exceções e um esforço imenso dos profissionais de jornalismo, a quem eu quero ressalvar, vendeu-se mesmo para o sistema. Mas vendeu-se feio para o sistema. Aliás, surpresa nenhuma para mim. Ela é do sistema. Ela é o sistema. O Lucas Villette manda aqui, ó. Olá, Ciro. Aqui é o Lucas Villette de Santos. Cirão, você tem dito que mostraria as provas dos roubos na gasolina, etc., do Bolsonaro nos debates. Também disse que teria uma surpresa contra o Lula nessa campanha. Podemos aguardar isso no debate da Globo? Vem para Santos. O negócio... vou tentar ir na Baixada, eu estou sentindo falta. Mas manda um abraço para todo mundo aí. Santos, Guarujá, São Vicente, Bertioga, eu adoro esse lugar, conheço bastante bem. Deixa eu dizer aqui para vocês, a prova da roubalheira do Bolsonaro, deputado lá atrás da gasolina, eu já botei na internet. É só procurar aí, gasolina Bolsonaro no Google, tá lá a nota fiscal. Eu já vi essa. Já botei a nota, peguei a nota fiscal, mas assim, é só um exemplo. E eu não tenho vontade, sabe, de fazer tese disso. Não tenho mesmo vontade. Eu apenas estou querendo dizer que o sistema lá atrás empacotou o Bolsonaro como se fosse o moralizador da corrupção do PT e era mentira, como estão fazendo agora, empacotando o Lula, como se fosse o cara que vai trazer picanha e cerveja de volta. Isso é mentira, pelo amor de Deus, vamos interromper essa gangorra, sabe, do votar no coisa ruim para se defender do coisa pior e votar no coisa pior para defender o coisa ruim. Isso não vai dar em boa coisa no Brasil. Isso, e eu acho que, bom, você que está na vida pública há bem mais tempo que eu, foi a primeira vez que eu vi, em 2018, foi a primeira vez que eu vi, assim, um país muito dividido mesmo. Eu nunca vi. Olha, nós enfrentamos a ditadura. Desculpa, eu te interrompi. Não, claro. Só para concordar com você, nós enfrentamos a ditadura. Você não tem ideia, você tá diálogo, não sei o que e tal. O Tancredo Neves costurou a transição da ditadura para a democracia conversando com Aureliano Chaves, que era vice-presidente do Figueiredo. Percebe? Conversando com militares para desarmar a bomba da restrição. E armou uma transição extremamente hábil em que o sistema apresentou o Maluf. E eu vou dizer de novo, porque as pessoas pensam assim, eu estava lá já, meu irmão. Como eu comecei muito cedo, com 25 anos já tinha responsabilidade, eu estou dizendo aqui o que eu testemunhei. Naquela data, todos nós democratas, alô, esquerda Leblon, todos nós democratas nos reunimos ao redor do Tancredo Neves. Não é porque ele era o campeão do progressismo, não, é porque ele era o extraordinário homem que conseguiu reunir as pessoas para fazer o fim da ditadura, sem sangue. O Lula ficou contra, cara. Ficou contra. O que ele queria? Queria que o Maluf ganhasse, para precipitar o país na merda mais grave ainda do que já estava, e ele vi como... O Lula ficou contra a Constituinte, que foi também um negócio penoso. Penoso. Centrão que fala agora, esse aí era fichinha. O Centrão lá era ideológico, reaça. O Brasil estava dividido entre MST invadindo terra e o DR matando gente. Numa luta por terra, e nós achamos o caminho de desarmar essa bomba e tal. O Lula ficou contra, cara. A Constituição, a Constituinte recusou-se a assinar. Hoje ele diz que foi um erro.
Daqui 100 anos ele vai dizer que foi um erro, sabe? Ter se lançado candidato mentindo para o povo de dentro da cadeia. Eu quero saber que dia é que nós vamos entender que isso é um problema dramático, grave para o Brasil. Ele divide a nação brasileira. E eu estou aqui um cara que ajudou, sabe? Eu sou mal visto por setores da opinião pública brasileira porque me lancei contra o impeachment. Fui o único, sabe? Lá no Ceará, o único estado que deu 2/3 dos votos contra o impeachment, que foi feito pelo Senado, presidido pelo Renan Calheiros e liderado pelo Eunício Oliveira. O Lula está agarrado com esses dois caras desde o primeiro ano depois. E eu não sei como é que ele consegue que uma pessoa se avilte tanto como a Dilma de defender isso, cara. Sabe, eu estou com vergonha de como é que a falta de caráter se generalizou naquilo que se convencionou chamar de esquerda no Brasil. Falta de caráter mesmo, falta de honradez, sabe, de compostura. E aí o que acontece? Nasce o fascismo. Você acha que o fascismo desceu de Marte? É uma pergunta que eu faço de novo. Olha o meu estado de espírito. Olha o meu estado de espírito. Bom, eu acho isso tudo muito esquisito também. Pode acreditar. Sempre achei. Mas aí, quando eu levanto essas questões aí, tem sempre uma explicação bonita e inteligente. Qual é a explicação de não apoiar o Tancredo Neves? Nós não vamos legitimar o regime. O colégio eleitoral é uma peça do regime. Se nós formos para o colégio eleitoral, nós estamos encerrando o regime. E eles inventam uma coisa. Por quê? Porque era muito melhor para os planos eternos de poder pelo poder que o Maluf ganhasse, arrebentasse o país e ele viesse candidato. Como veio. De novo, hoje a internet é uma coisa que me tirou a asfixia, sabe? A falta de ar. Você pode pesquisar tudo isso que eu estou falando. O único cara que perdia para o Collor nas eleições de 89 era Luiz Inácio Lula da Silva. O Covas ganhava, o Brizola ganhava. Qual foi o serviço que o Lula produziu? Foi para lá, legitimou a vitória do Collor. E o resto da história o país conhece. O Lula impôs a Dilma. Experiência anterior na política? Nenhuma. Botou o Michel Temer de vice. Mas assim, não, mas ele aprendeu. Não, ele está botando o Alckmin de vice hoje. Percebe? Não é possível que o Brasil esteja tão dormente que não perceba esta loucura que nós estamos praticando. É bem possível, hein, cara? Bom, tudo bem. Haverá, então, um arqueólogo, quando vier olhar os escombros de uma ex-nação chamada Brasil, vão achar ali, né, um camarada chamado Ciro Gomes que tentou chamar a atenção para essa tragédia que estão produzindo no país.